Este é o programa A Lei e Seu Direito com Austin Damasceno. Mas hoje o tema será opinião. Opinião quanto ao cumprimento de pena. Opinião como esta pena deve ser analisada. Eu vou falar de um caso concreto. Tem um rapaz que foi condenado a 7 anos de prisão por um crime de estupro e começou a cumprir a pena no regime fechado, depois foi para o regime semiaberto e estava cumprindo pena no regime aberto. Já tinha tido as progressões de pena. Veja bem, ele estava cumprindo pena no regime aberto. Na cidade onde ele estava cumprindo pena, é uma cidade muito desenvolvida, então não existe muitos empregos nessa cidade. Seria muito difícil, mesmo ele estando no regime aberto, conseguir um emprego, e ainda mais você dar um emprego para um ex-detento. O que aconteceu? Chegaram um pai e um filho na cidade, donos de uma empresa, e convidaram para que ele viesse trabalhar em Brasília. Ele veio, de pronto, veio, aceitou vir, foi morar na empresa e trabalhar na empresa. Claro que ele deveria ter comunicado ao juiz, ele deveria ter pedido autorização ao juiz para trabalhar em Brasília ou, consequentemente, cumprir o resto da pena dele em Brasília. Poderia ter demorado algum tempo, mas a possibilidade de concessão seria viável. No entanto, ele veio para Brasília e não comunicou ao juiz, e a Vara de Execuções Penais da cidade, que é responsável pelo cumprimento da pena, foi verificar na casa dele se ele estava em casa, não estava em casa, verificou outra vez, não estava em casa, e foi declarado que estava em lugar certo e não sabido. Pronto, estava foragido. O juiz pediu a prisão dele e ele foi preso em Brasília. Foi preso na empresa onde ele trabalhava. Olha como o caso é interessante. Aí foi pedido. Geralmente, nesses casos, quando a pessoa descumpre as determinações em relação ao regime aberto, a lei diz que o regime tem que ser regredido. Ele vai ter que voltar para o regime semi-aberto. Mas será que todo caso tem que ser assim? Claro, em muitos casos deve ser assim, porque tem que aplicar a lei. Mas será que todos os casos você tem que aplicar a lei na sua, como se diz, na sua concepção de escrita? Na sua literalidade? Será que o juiz não tem que fazer uma análise melhor do caso concreto e decidir em relação ao caso concreto? Foi o que aconteceu nesse caso. O juiz indeferiu o pedido para revogar a prisão e, ao mesmo tempo, que ele trabalhasse em Brasília. Óbvio que o juiz pediu por carta precatória, para ser ouvido por carta precatória, para analisar a regressão do regime. E quase certo pelo que foi analisado, que o regime dele possa ser regredido. Mas veja bem, meus amigos, o rapaz estava trabalhando, ele não estava vagabundando, ele saiu da cidade por uma boa causa. Óbvio que ele deveria ter comunicado ao juiz, ele descumpriu uma ordem, mas ele já foi punido porque foi preso. Porque a punição maior já foi preso. Agora, há necessidade desse cidadão ficar preso quando que a prisão ela é uma exceção? A prisão não é a regra, a prisão é uma exceção. Então, há necessidade desse cidadão ficar preso, sendo que ele estava trabalhando, sendo que ele estava produzindo para a sociedade, sendo que a empresa precisa do trabalho dele, porque é um profissional que é apto para aquelas habilidades que a empresa necessitava. Imagine, tem necessidade do cidadão desse ficar preso, podendo estar contribuindo com a sociedade? Não vejo a menor possibilidade desse cidadão continuar preso. Não é que o juiz errou, não, o juiz não errou, não, o juiz aplicou a lei. Ele está correto. Agora, uma análise mais aprofundada, talvez fosse mais interessante em relação ao caso, para que pudesse conceder esse benefício, esse beneplácito ao apenado, para que ele pudesse continuar trabalhando na empresa, continuar contribuindo com a sociedade e se ressocializando. Porque o emprego é uma fonte
interior de felicidade. O emprego, ele dá uma segurança muito grande para a pessoa. Ele dá uma segurança para a pessoa e dá uma segurança em relação à sociedade. O emprego, ele é fundamental na vida de qualquer pessoa e ele é fundamental na ressocialização de uma pessoa que foi presa e que quer voltar para a sociedade e que quer continuar cumprindo com suas obrigações. Então, meus amigos, é um caso interessante, é um caso para se pensar, é um caso para se analisar. Um grande abraço, tenha um excelente dia.